Parece que tempo é uma coisa tão difícil, né, de conseguir, para dar tempo de fazer, para conseguir alcançar tudo que a gente quer. Bom, pois nosso próximo palestrante acredita que não é possível esticar o tempo, mas nós podemos ampliar as nossas experiências no tempo. De que maneira? Registrando. A gente pode ampliar a nossa percepção. Eu quero descobrir, e imagino que vocês também, será que ampliar a nossa percepção não é nada mais do que permitir que a gente tenha novas interpretações sobre fatos e pessoas? Gustavo Vanassi que nos conta isso. Vai lá, Gustavo. Olá, também tem a minha colinha aqui, vou deixar aqui do lado, espero não precisar usar ela. E Guilherme que provocou na palestra de manhã a questão da câmera digital, só para constar, essa aqui é a minha câmera digital de viagem. Apesar de eu ser fotógrafo profissional, hoje em dia é o celular que me dá todo esse auxílio. Talvez no fim dessa conversa vocês consigam entender um pouquinho por quê. Tá? Bom, eu gostaria de abrir a minha conversa aqui com vocês hoje, deixando duas questões para a gente pensar até o final desse bate-papo. A primeira delas é: o que é que torna um momento realmente inesquecível para a gente? A segunda questão é: o que é que faz uma imagem ser realmente relevante para nós? Ao longo da palestra a gente vai pensar sobre essas questões. Eu vim aqui hoje, gente, para falar para vocês sobre uma ideia muito simples, mas que mudou a minha vida, porque me ajudou a viver experiências mais ricas, perceber melhor o andamento do tempo e, de quebra, ainda me ensinou a ser um fotógrafo melhor. E acho que essa experiência e essa ideia que eu vou trazer também pode ajudar algumas pessoas que estão aqui dentro a conseguirem alguns desses objetivos. Bom, como eu falei, eu sou fotógrafo, mas eu não vim aqui falar sobre fotografia profissional, não vim falar sobre equipamento, não vim falar sobre técnica fotográfica, nada disso. Tanto que eu nem trouxe slide, nada, só a minha colinha que está ali do lado. Eu gostaria de começar falando sobre o hábito de fotografar. Esse hábito tão bacana e tão maravilhoso que acredito que a grande maioria de vocês aqui dentro compartilhem comigo, através das fotos que vocês fazem com as câmeras digitais em casa, até o pessoal que está fotografando aqui, ou com as fotos que vocês fazem a partir dos celulares de vocês. Essas fotografias que a gente faz, fotografias de recordação, eu acredito que elas são um pouquinho mágicas. Por que eu acho que essas fotos são mágicas? Porque elas têm o poder de nos transportar para momentos bacanas que a gente viveu. Essas fotos, elas têm o poder de contar para a gente histórias que a gente viveu e recolocar a gente de novo naquela experiência toda. Isso é fantástico. Para mim, essa é a principal função da fotografia amadora, dessa fotografia que a gente faz para a gente de recordação. É servir como se fosse uma cápsula do tempo que nos leva de novo a experiências gostosas que a gente teve na vida. Mas eu acho que essa função está se perdendo. E por que essa função está se perdendo? Porque eu acho que a gente está clicando demais. Eu vejo hoje em dia muita gente com seus celulares, com as suas câmeras, clicando aleatoriamente e enchendo os seus HDs de fotografias. E que a gente está clicando muito, isso é uma coisa óbvia, não sou só eu que estou dizendo. Tem um dado interessante da PMA, que é uma das maiores associações de fotógrafos dos Estados Unidos. Ela projeta para o ano de 2011 que até o final do ano, no mundo, nós vamos tirar mais ou menos 370 bilhões de fotografias digitais. É mais de 1 bilhão de fotos por dia que a gente está fazendo. Esse número hoje ele é 4 vezes maior do que a quantidade de fotos que a gente fazia há 10 anos atrás. É louco isso. Claro que isso tudo vem também do advento da fotografia digital, que nos permite fazer fotos mais baratas, a gente tem uma acessibilidade mais bacana, e também dos camerafones, né, que estão revolucionando aí a indústria. Mas por que a gente está fotografando tanto? É legal a gente ter acesso para isso, mas será que essas fotos que a gente está fazendo, elas têm algum sentido para a gente? Será que a gente está criando relevância nesses cliques? Será que a gente está fazendo fotos que realmente recontam histórias de momentos legais para a gente? Ou a gente está só clicando por clicar? Quantos aqui dentro tem lá no computador, não vale mentir, uma pasta com centenas de fotos, às vezes milhares, que não volta mais lá para ver nunca mais? Eu sou um. Estou vendo que tem bastante gente aqui também que tem isso. Gente, infelizmente, isso é uma realidade muito comum. A grande maioria das pessoas tem essas pastas lá no computador, que é uma espécie de limbo das nossas fotografias, onde a gente pega e larga todos esses cliques que a gente faz, e a gente sempre se promete que um dia vai voltar lá para separar, para fazer isso aqui, e nunca mais volta.
Essas fotos, gente, que a gente está tirando e acumulando lá na HD, essas fotos, elas deveriam estar contando as histórias pra gente, elas deveriam estar fazendo esse papel das fotos antigas que a gente fazia no tempo do filme, quando a gente era mais seletivo, e quando a gente olhava para elas, conseguia viajar nelas, e absorver essa função da cápsula do tempo. Isso está se perdendo. A gente está fazendo cliques irrelevantes pra gente, e está acumulando tudo isso lá. Essa quantidade absurda de cliques que a gente está fazendo, sem critério nenhum, ela me parece um pouco reflexo dessa rotina que a gente está vivendo hoje em dia. Essa realidade da vida atual, essa vida corrida, essa vida maluca, que a gente vive estressado, não tem tempo mais para parar para pensar em nada, para curtir nada, a gente deixou de ser contemplativo, e às vezes a gente entra em modo automático. Acho que todo mundo aqui dentro sabe do que eu estou falando. Às vezes no dia a dia vai lá e parece que está vivendo como se fosse um zumbizinho, né? Seguindo como se fosse um robô, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito sempre, vivendo a vida de uma forma quase que inerte. Essa vida corrida, essa vida maluca que nos coloca nessa inércia, ela adormece um pouco os nossos sentidos, né? E ela faz com que o tempo passe pra gente de uma forma que a gente não percebe. Passam dias, passam semanas, às vezes a gente pensa, meu Deus, passou, eu não vi, não fiz nada. Isso é bizarro. Justamente essa questão do tempo, ela é muito ligada com a questão da foto, porque as fotografias que a gente fazia antes, elas tinham que contar pra gente histórias, então elas eram imagens de momentos legais que a gente viveu, de momentos interessantes que a gente conseguiu se focar e absorver. Hoje, como a gente não absorve mais esses momentos, então as fotos também perderam a sua função, por isso que a gente está acumulando elas lá. Justamente essa questão do tempo que vai trazer pra gente a ideia principal dessa minha conversa aqui hoje, que é ampliação da percepção. Eu fiz algum tempo atrás um workshop com o professor Cláudio Feijó, que é um fotógrafo bem legal brasileiro que trabalha com criatividade, questões de descondicionamento do olhar, e lá a gente estava discutindo exatamente esse assunto, falando do como o tempo está passando rápido, como a gente não percebe mais as coisas, como isso tem afetado a nossa fotografia. E aí, durante essa conversa, o professor Cláudio pegou e lançou uma frase pra gente, que deixou a turma toda intrigada. Ele pegou e disse assim, a frase até que está escrita ali no caxiense, que escreve a palestra. Ele disse, gente, eu não posso, durante a minha vida, esticar o meu tempo, mas eu posso ampliar o meu tempo. E a gente ficou, né, disse, pô, mas como assim, né, cara, que história é essa? Explica melhor pra gente, professor. Ele disse, simples, eu consigo ampliar o meu tempo na medida em que eu tenho experiências mais ricas. Se eu me abro para viver experiências mais ricas, eu consigo criar memórias melhores e consigo perceber o tempo que passa. Isso deu um estalo e foi muito bacana, porque a gente foi para pensar, quer dizer então que para eu perceber melhor o tempo que está passando, eu preciso viver experiências mais intensas, é isso? Exatamente. Tá, mas como é que eu faço isso? Né? Um dos caminhos legais é justamente abrir os nossos sentidos para poder ampliar a nossa percepção. Como é que isso funciona? A gente interage com o mundo, a gente vive o mundo e a gente consegue absorver a realidade através dos nossos 5 sentidos, né? Se a gente fizer um exercício para abrir esses sentidos, a gente consegue, durante as experiências que a gente vive, enriquecer elas com informações visuais, informações olfativas, informações auditivas, informações táteis. Isso a gente viu hoje de manhã na palestra da Lela, quando ela contou para a gente uma experiência bem interessante. Não a do neurocirurgião, a outra experiência, daquela do restaurante que ela disse que o tempo parecia que parava quando eles iam. E ela estava falando de experiências gustativas aqui com a gente, de quanto isso também gerava memórias legais para ela. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar disso, de pegar e abrir os nossos sentidos para poder viver experiências mais intensas, para gerar memórias mais legais. Dá para fazer isso dos mais diversos jeitos dentro da nossa vida cotidiana, né? Inclusive fazendo coisas diferentes, nos provocando para ouvir coisas diferentes, provar coisas diferentes. Mas como o meu foco aqui é a parte da fotografia também, eu vou falar de percepção visual com vocês. O que eu quero fazer aqui com vocês agora é uma atividade para que a gente faça um exercício de expansão visual, que vai ser bem interessante, porque é uma pequena brincadeira que vai nos ensinar algumas lições legais. Eu queria que todo mundo pegasse, já que aqui parece que é o clube do smartphone, eu vi que estava cheio de gente antes, todo mundo pega seu telefone, que quem tem câmera fone aí, por favor, e acessa a câmera do celular agora, rapidinho. Até eu acho que vou fazer isso com ele.
Vamos lá. Olha aí. Todo mundo já com o celular aí? Pegou? Acessou a câmera? O que vocês vão fazer agora? Não virem a câmera para mim. Vocês vão pegar e vão virar a câmera para vocês. E todo mundo vai fazer uma expressão que normalmente não faria. Não tem problema. Pode ser uma careta, pode mostrar ali, que não seria a expressão que tu faria normalmente aqui. Pode ser o bocejo que o nosso colega está tendo ali atrás. Eu sei que está complicado. Então é só pegar assim, ó. Tira uma foto de si mesmo agora. Só essa foto. Lá, sei lá. Ah, já foi. Nossa, muito difícil. Assim, ó. A surpresa é grande, né? O que eu quero que vocês façam agora é que vocês guardem essa foto para vocês. Tá? Essa fotografia vai ser a primeira foto do nosso desafio. Esse desafio, gente, vai durar 30 dias. Ah, meu Deus, Gustavo, é muito tempo isso. Na verdade, não. Eu estou dando um tempo delimitado, um tempo de 30 dias a gente consegue fazer atividade. Se eu dissesse, faça uma foto todo dia, não sei o que, a gente não começa a fazer, essa é a realidade. Mas é bacana fazer durante os 30 dias. Eu vou explicar por quê. O que vocês vão ter que fazer? Depois, quando vocês saírem daqui para o intervalo, vocês vão pegar esse celular aí e vão botar ele para despertar todos os dias no mesmo horário. Não sei que hora é agora, deve ser 3 e pouco aí. Vocês vão colocar ele para despertar todos os dias esse horário. Tá? De hoje, dia 26 de novembro, até o dia 25 de dezembro. Tá? Os 30 dias, até o Natal. Tá? Quando esse celular despertar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse aparelho, acessar a câmera dele e fazer uma foto. Qualquer, no lugar onde vocês estiverem. Não importa onde. Durante a semana, provavelmente vocês vão estar no trabalho ou vão estar em algum outro lugar. Não importa, vocês vão pegar e vocês vão clicar. Só que vocês não podem fazer fotos iguais. Todos os dias vocês vão ter que fazer uma fotografia diferente. Ao final dos 30 dias, vocês vão ter umas lições bem interessantes, que eu já pude experimentar em outros desafios que eu fiz. Qual é a coisa mais comum de acontecer? Quando vocês chegarem ao final, vocês vão olhar aquelas 30 fotografias que vocês tiraram e vão poder avaliar elas. Vocês vão perceber que as primeiras fotos são aquelas fotos mais seguras, que a gente vai fazendo sempre do mesmo jeito, que a gente já está acostumado, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, faz no meio, Só que conforme os dias vão passando e vocês têm o desafio de fazer a mesma, uma fotografia diferente no mesmo lugar, vocês vão ser obrigados a buscar elementos diferentes. Vocês vão ser obrigados a ampliar a percepção do olhar de vocês para buscar ângulos novos, elementos novos, brincar com planos e fazer todos os dias um clique bem diferente do anterior. Parece às vezes, isso é meio estranho, né? Tem gente que pode até achar difícil. Uma vez eu fiz um workshop, uma atividade que a gente tinha que fazer 60 fotos de um cubo em cima de uma mesa. E a gente conseguiu, e é nisso que eu baseei essa experiência. Quando no final vocês olharem para aquelas 30 fotos que vocês tiraram, o bacana é que quando vocês olharem as fotos comuns, aquelas que vocês tirariam normalmente, muito provavelmente vocês vão ter uma vaga lembrança do dia que vocês tiraram aquela fotografia. Provavelmente, talvez nem lembrem do dia que ela foi tirada. Agora, conforme vocês forem se provocando, vocês forem ampliando essa percepção visual e fazendo os cliques mais diferenciados, quando vocês olharem os cliques mais diferentes, parece mágica. Vocês conseguem ter uma lembrança muito mais rica do momento que vocês fizeram aquelas fotos. E de repente vocês conseguem até lembrar das ideias que tiveram para poder fazer aquele clique. Então, isso é muito didático porque nos ensinou duas coisas. A primeira é que pode nos ajudar a ser um fotógrafo um pouco melhor. Por que ela nos ajuda a ser um fotógrafo melhor? Porque ela nos mostra que a gente pode sair da zona de conforto e buscar ângulos novos, buscar cliques novos, buscar maneiras de fazer fotos diferentes. Essas maneiras vocês podem utilizar depois quando fazem fotos normais durante a vida de vocês. A segunda lição, e a mais importante de todas, é que prova pra gente que a gente consegue sim imprimir lembranças e memórias mais ricas na nossa mente através de um exercício simples que vocês receberam aqui na palestra. Agora, imagine a gente saindo desse exercício e começando a utilizar a ampliação da percepção não só visual, mas também dos nossos outros sentidos, nas experiências relevantes que a gente tiver durante a nossa vida. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, novamente, imprimir memórias muito mais ricas e muito mais complexas dentro da mente de vocês e, consequentemente, vão conseguir perceber muito melhor o tempo que está passando. Porque vocês estão criando as marcações do tempo, que são esses momentos diferenciados que a gente está esquecendo de viver hoje em dia, e com certeza vocês vão clicar menos. Por que vocês vão clicar menos? Porque agora vocês vão passar a ser seletivos novamente. Porque muito provavelmente vão buscar relevância nas fotos novamente, para que elas não fiquem jogadas naquela pasta perdida no computador. O bacana é que a gente pega essas fotos e mostra, pode ser até lá no álbum do Facebook.
né? O Facebook está cheio de fotos, né? A gente sabe, a maioria das fotos que estão no Facebook é assim ou assim, né? Você sabe, aquela foto de espelho. Mas dá pra gente fazer algo diferente disso, pra gente lembrar direitinho dessa foto, até no espelho da festa, tá? Então, gente, é necessário que a gente amplie a nossa percepção para que a gente volte a viver experiências ricas. Amplie a nossa percepção gustativa, visual. Gustativa eu estou treinando bastante, está dando algum reflexo aqui já. Tudo isso ajuda a gente a enriquecer o nosso conteúdo de vida. E a gente, fazendo isso, consegue fazer uma revolução pessoal. Eu consegui fazer essa revolução pessoal, abrindo meus sentidos, né? Claro que eles não ficam abertos toda hora, é uma coisa que a gente tem que se focar, a gente tem que buscar abrir eles, é uma coisa consciente que a gente faz, né? Mas, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se treinando para ficar com os nossos sentidos em alerta para cada vez que uma coisa interessante acontecer, a gente ter uma memória bacana. Com isso, a gente resgata aquela função mágica da fotografia, de nos levar de volta para um momento bacana e de contar de novo uma história que vale a pena para a gente. Para a gente não fazer só clique solto, só clique perdido. Então, gente, para finalizar aqui, lembra que eu tinha feito 2 perguntas no início da palestra? A primeira delas era o que faz de um momento uma coisa realmente inesquecível. Pois é justamente a riqueza da memória que a gente tem no momento. Bingo, 1. Segunda pergunta, o que torna uma imagem relevante para a gente? Basicamente, também é a riqueza da história que aquela imagem conta para a gente. Então, a gente precisa viver memórias mais ricas, experiências mais ricas, marcar o tempo e perceber o tempo passado de uma forma melhor. E aproveitar o tempo, fazer coisas diferentes, viver de uma forma diferente. Para finalizar, gente, não ficar tomando muito tempo de vocês aqui, uma reflexão que eu tive durante a última semana, que eu acho que cabe aqui nessa palestra. No final de tudo, o que é importante não é ter mais tempo para viver, é viver mais no tempo que se tem. Muito obrigado.